Já deixa o like aqui e se inscreve. O pior problema da Irlanda é esse negócio da acomodação, né? Principalmente aqui de Dublin, né? Mas não só Dublin, hoje em dia tá generalizado esse problema aí, né? É onde gera as Muito principais conflito. discórdias também. Muito conflito por causa disso aí. Imagina você dividir, por mais que as pessoas sejam legais, você vai dividir uma casa com, sei lá, 6, 8 pessoas. Cara, não tem. Não dá. Não dá. Vocês nunca tiveram que passar por isso, não? Né? Não, quando a gente chegou em Limerick... A gente dividiu só que era acomodação temporária da escola. Ah, sim. Foi o primeiro mês, né? A gente ficou 2 semanas... Assim, quando a gente se mudou pra Limerick, né? A gente chegou e ficou 2... A gente pegou 2 semanas de acomodação pela agência de intercâmbio, né? Não era agência, né? Mas, é uma agência de intercâmbio, tá? Enfim, mas era pequena, né? Mas a gente pegou com a agência e aí a gente ainda não conseguiu... um lugar pra gente nessas 2 semanas, a gente renovou para mais uma, que eles tinham disponibilidade, a gente renovou, e aí depois eles não tinham mais, aí a gente teve que ficar uns dias na casa de uma polonesa maluca lá em Limerick. Quer que a gente conte essa história? Essa é engraçada. Antes da polonesa maluca, a gente tava quase indo pro convento, lá em Bruff. Lá em Limerick tinha uma cidade vizinha de Limerick que chama Bruff. E lá eles tinham um convento antigo que eles tinham convertido como se fosse um hostel, mas um negócio enorme, assim, né? Sim. E aí quem não conseguia acomodação lá em Limerick acabava indo pra Bruff. Tinha 2 ônibus por dia, um de manhã. Um de manhã e um à noite. Então era muito ruim. E tinha que estar com a alma em dia pra poder entrar. Rapaz, falavam que era mal assombrado lá. Tinha de tudo, as histórias lá. Acho que não é verdade, mas enfim. Mas aí a gente já tava pedindo vaga, né, no WhatsApp lá deles. Já tinha até combinado com o cara pra ir pra lá. E aí apareceu essa polonesa, não lembro nem como. Facebook, eu acho que foi Facebook, provavelmente. Aí a gente foi lá pra casa dela. Como é que foi? A casa dela era o seguinte, na verdade não era dela, era do filho. O filho dela alugava essa casa. Só que o dono da casa pediu a casa de volta porque ele iria vender. Então eles estavam nas últimas semanas aí de aluguel deles, né? E a mãe dele, no caso, estava organizando uns aluguéis aí dos outros quartos que estavam sobrando para poder levantar uma graninha antes de ter que devolver a casa. E a gente entrou nessa aí, né? Pegou um quarto aí por uns dias lá. Ela tinha 2, né? Um era a sala. Um era o quarto dele, o outro era o quarto que tava vago, que a gente alugou, e tinha uma sala que eles jogaram uns colchões lá e falaram que era quarto e estavam tentando alugar também. Isso aí, Mas beleza, a gente foi pra lá, levou nossas malas pra lá, né? Ficamos 2 dias e pouco lá, só que essa polonesa, ela tava muito paranoica porque tava bem no iniciozinho, quando tinha começado a guerra da Ucrânia, né? Sim. E eu não sei qual é o histórico dela, dessa polonesa, mas ela estava bem impressionada com a guerra na Ucrânia. Ela falou que ia dar toda uma crise na Europa inteira de refugiados, que ia ter fome e que ia quebrar tudo e que... Como é que ela falou pra gente que... Ela falou assim... Vai lá, Mari. Então, vai começar a faltar comida, e aí quando não tiver comida, a primeira coisa que eu vou comer vai ser vocês. Aí eu olhei pra eles. Ela falou num tom de brincadeira. Só que ela falou muito sério, ela não falou rindo. Aí a gente ficou naquela assim, né? Então, ela é maluca mesmo ou é o humor dela, eu não entendi? Eu fiquei esperando ela dar uma risada, no final ela não deu. Eu falei... E aí a gente dormia. Aí você já não dormia. Um dormia, o outro ficava acordado. Ficava acordado, de vigia assim na porta vendo. Mas aí aos 45... Não, mas ela não morava lá. Ela não tava morando lá, só o filho dela. O filho dela chegou um dia lá. Só que a gente ficou só no final de semana lá, né? Sim. Lembra que ela falou que ela ia ser presa também? Falou. Porque o carro dela ela deixou num local proibido e colocaram o clamp, né, na roda dela, e ela foi lá pra retirar, ela levou umas chaves pra tirar o clamp. Ela falou, Elias, a gente falou assim, eu preciso te encontrar pra devolver a chave, porque a gente alugou outro apartamento e tal. Ela, não, beleza, me encontra em tal lugar, mas se eu não aparecer é porque eu fui presa. Aí, só que aos 45 do segundo tempo, no 30º dia que a gente estava em Limerick, a gente conseguiu um apartamento para nós dois, chinês. Com um chinês, que era um landlord privado lá. A gente teve que adiantar um monte de dinheiro para ele, porque... Porque foi assim, a gente chegou lá no apartamento para ver, e aquela coisa clássica, né? Você chega lá, tem mais 200 casais pra ver também ao mesmo tempo, todo mundo junto. Open house. Aí entra todo mundo junto. E aí o chinês estava lá com um monte de folhinha, né? De papel. Falou assim, vou entregar pra vocês, quem tiver interesse, escrevam aí seus dados, tal, né? O que você faz, trabalho, blá, blá, blá. Ele anunciou no Daft, né? Ele anunciou no Daft por um valor, e aí foi todo mundo. O apartamento foi cheirando a cigarro, assim, mas enfim. Detonado o apartamento. Aí o Elias pegou. Eu falei assim, Elias, escreve que você pode adiantar dinheiro aí, né? Porque esse chinês aí vai querer dinheiro, né? Porque era direto com o landlord. Eu falei, então escreve aí. Aí ele disse, eu vou colocar 4 meses de aluguel, né? Posso adiantar 4 meses de aluguel, meu nome é Elias, blá, blá, blá. E beleza. Aí deixou o telefone e tal, entregou a folhinha. Aí foi todo mundo embora.
Aí ele ligou pro Elias. Eu tava na aula, ele me ligou no meio da aula, tava na aula de inglês lá, ele me ligou, ele falou, então, você vai querer? Você colocou aqui que você tem como adiantar? Eu falei, tenho. Eu não tinha gostado muito do lugar, porque era acima do valor que a gente tava procurando, né? Era 1.100, anunciado no Daft. Foi em Limerick? Em Limerick. Era um apartamento inteiro, né? E era um quarto e tal. Mas né? assim, tirando o cheiro de cigarro e sujeira, que depois a gente A sala era bem grande. Tava bem bom, assim. Boa. Sim. Aí ele ligou pro Elias, falou assim, então, eu tô te ligando como segunda pessoa, porque eu tentei ligar pra um cara antes que falou que ia adiantar 1 ano de aluguel. Ah, mas mentira isso também. Aí ele falou assim pro Elias, né? Então, aí como ele não atendeu, eu tô ligando pra você que falou que ia adiantar 4. Então, você vai querer? Só que é o seguinte, teve um cara que escreveu que aceitava pagar 1.200 por mês, então agora o aluguel é 1.200. Foi. Aí o Elias chegou em mim e falou assim, eu liguei pra Mari, Não, a gente se encontrou no final da aula. A gente se encontrou no intervalo, acho que foi. Acho que foi. Aí ele falou assim, e aí, você acha, não sei o que? Eu falei, claro, vamos pegar. Porque eu não quero ir pra Bruff. É que a nossa preocupação, além do apartamento, era o seguinte, a gente queria um lugar pra gente, porque a gente queria trazer nossas gatas, estavam no Brasil, a gente não podia deixá-las muito tempo lá, que não tinha ninguém pra ficar com elas, né? Minha mãe ficou durante um tempo, mas ela mora numa casa lá que ela não poderia... Ficar muito mais tempo. Que mesmo nessa época vocês já imaginavam que vocês iam imigrar. Sim, a intenção era imigração. A gente já sabia que ia ficar pelo menos 2 anos aqui ou até mais. Agora a gente já tá até mais, né? Mas a ideia era essa. Então a gente já sabia que não ia conseguir alugar, por exemplo, um lugar compartilhado que aceitasse trazer, por exemplo, 2 gatas, né? Aí a gente tomou a decisão, falou, vamos aceitar. Aí tive que ir lá adiantar o dinheiro todo pro chinês, que só aceitava pagamento em dinheiro. Não aceitava Não, e o medo de ser golpe também. A gente chegou lá, encontramos com ele, sentamos na mesa. Tá, e aí? Aí ele falou assim, você falou aqui 4 meses. Cadê o dinheiro? Aí o Elias falou assim, então, que eu não tenho todo o dinheiro tem que agora. Sacar. Eu posso te entregar o resto amanhã e hoje eu te adianto o que eu tenho aqui em dinheiro? Tá bom. E eu olhando pra chave, querendo pegar, porque eu achava que era golpe. Não, e o problema era assim, era 4, eu adiantei pra ele 4 aluguéis e ele ainda me cobrou o depósito. Então foi 5 aluguéis, né? Caramba. Foi Ou seja, todo o dinheiro que a gente trouxe, tinha levado, a gente ainda levou em espécie, né? Eu sei que normalmente não é muito bom fazer isso, mas a gente tinha, na época, antes da pandemia, eu fiquei no medo lá, quando os bancos fecharam, eu acabei sacando um dinheiro lá, nas financeiras, lá como é que é, nas casas de câmbio, né? Aí a gente acabou levando dinheiro físico, né? Aí, enfim, foi todo o nosso dinheiro que a gente tinha levado, foi. Caramba. E a gente com medo desgraçado de tomar Mas um golpe. Mas isso não é normal aqui, não. Não. Tipo assim, nem com o irlandês, mesmo se você falar isso, ele fala, olha, não. Tá. Mas o chinês queria aqui, ó. Que esse chinês, assim, ele é um empreiteiro lá em Limerick, né? Ele era dono do prédinho inteiro. O prédio acho que tinha 3 andares. Embaixo era uma lanchonete e em cima eram os apartamentos. Acho que tinha 4 apartamentos aquele prédio. E o prédio inteiro era dele. Mas você... Não tinha nada cadastrado em RTB, nada. Porque eu procurei. Só a lanchonete estava cadastrado no RTB. O resto não estava, não. Mas vocês não precisam... Depois de dar esses 4 meses, realmente, vocês não precisavam... Não. Não. Não era mês a mês e deixa esses 4 meses lá de depois. Só depois de 5 meses a gente Não, ele só foi cobrar lá na frente, só depois. Não teve, só que também assim, né? Não tinha comprovante de nada, né? Era tudo na confiança, não tinha recibo, não tinha nada. E em dinheiro, cash. E ele só recebia em dinheiro, né? Porque também... Claro, né? Vai declarar, né? Então, Exato. Na época foi isso. Aí eu carinhosamente fiz uma arte na casa dele, pintei uma das paredes. A área artística, Ficou muito bonito, tá, gente? Ficou bem bonito, assim, eram umas flores. Tipo, você não falou, vou pintar de uma cor diferente, não. Não, eu fiz um desenho, mural. Eu fiz um mural, exato, umas flores bonitas. Ficou bem bonito. Ficou bonito mesmo. Só que aí na hora de devolver o apartamento... E lá virou meu estúdio de tatuagem. Aí na hora de devolver o apartamento, ele foi lá, ele olhou, falou assim, nossa, sua mulher é louca, né? Ele falou pra mim, ele ficou com metade do depósito, né? Mas ele não disse que foi por isso, ele falou pra mim que foi porque a gente não deu os 30 dias de notice pra ele, acho que foi 25 dias, né? E aí ainda ele olhou, né, a parede, não gostou muito, né, daquilo lá. Mas eles podiam falar, não, eu vou pintar aqui por cima. Não, tão bonita essa arte, como assim? Deixa aí os clientes. E aí todo mundo que falava pra mim, porque a gente falou que ia sair, né? E aí algumas pessoas falaram, ai, me indica tal, né? Passa o telefone, contato, não sei o quê. Eu falei assim, se você for ver o apartamento, você elogia a parede que eu pintei. Só pra deixar ele puto. Você sabe quem é que ficou lá depois? Não sei, mas quando a gente foi pra Limerick, das últimas vezes, a gente sempre passa lá. Já tá ocupado, mas... a gente sabe que tem gente mas lá. era bem legal, porque era bem no centrão lá na Thomas Street, né? Bem no centro de Limerick. Era bem localizado. Só era caro, né? Na época. Hoje em dia deve estar bem mais caro, né? Porque tudo subiu, né? Não sei. Você quer ver mais histórias assim? Se inscreve aqui no Boulder.